Bora lá, gente, mais uma aula de matemática. Vamos fazer exemplos de exercícios nessa aula, mas antes, já sabe, de olho no nosso entretenimento. Ei, me vê um chá aí? De qual tamanho você quer? Quero bem grande, um chazão. Chazão. Pai, me dá uma bexiga. Mas pra que você quer ela? Pra estourar. Então estoure. Toy Story. Ei, você viu onde eu deixei meu celular? Ah, você deixou ali, tá? Ali tá. Você sabe qual filme que o cara usa uma roupa de pantera e tem cara de pão? Não sei. Qual? O Pantera Negra. Pantera Negra. Qual o filme que tem um elefante que é diretor de uma escola de bruxos? O quê? Que filme é esse? Dumbledore. Dumbledore. Ô, Pocahontas, por que você se veste assim? É porque eu tenho poucas roupas. Pouca roupas. Nossa, hoje eu tô zerado. Cara, o que é aquilo ali na frente? Olha lá, Din-din. Ah lá, Din-din. Exemplo número 1. Você também acompanha esse exemplo na apostila, tá? Na página 125. O que a apostila faz lá para vocês? Se vocês observarem lá embaixo na página 125, você vai ver esse mesmo produto notável, ele sendo desenvolvido na forma mais rápida, aquela última forma que eu acabei explicando. Eu vou desenvolver aqui pela distributiva e vou chegar no mesmo resultado que a apostila menciona para vocês. E eu peço inicialmente que você faça dessa maneira mais longa, para você treinar e depois você vem nessa maneira mais rápida. Beleza, qual que é a maneira mais longa? Então vamos lá. Vamos desenvolver esse produto notável. Repara que agora eu não tenho apenas números e não tenho apenas variáveis. Eu tenho uma variável e um número. Então eu preciso desenvolver esse produto notável. De volta, eu tenho um binômio elevado ao quadrado. Então isso para mim é um produto notável. É o quadrado da soma de dois termos. Como que a gente desenvolve? Vamos lá. Tenho a minha base elevada ao expoente 2. Então eu vou repetir a minha base duas vezes. Ele vezes ele mesmo. X mais 3 vezes x mais 3 é igual a essa potência. Bom, o que vem na sequência? É a nossa distributiva, porque eu tenho uma multiplicação, regra do chuveirinho. Vamos lá. X vezes x, nós sabemos, opa, letras iguais, eu preciso somar os expoentes. 1 mais 1 dá 2, por isso que x vezes x, x ao quadrado. Depois, x vezes o próximo valor, que é o 3. X vezes 3 é x3, ou se você colocar sempre primeiro o número e depois a letra, 3x. Então ficou mais 3x. Repare que os sinais sempre vão ser de mais. Bom, já multipliquei todo o meu primeiro termo. Vou multiplicar o segundo. 3 vezes x vai também dar mais 3x. E por último, 3 vezes 3, a gente sabe que é 9. Opa, resultou para a gente um polinômio. Eu tenho termos semelhantes que eu possa somar? Tenho monômios semelhantes? Sim, não. Tem os termos centrais. Reparem que sempre nessa distributiva, você sempre vai ter os mesmos termos centrais. Eles vão ser repetidos duas vezes. Por isso que a gente colocava que é duas vezes o primeiro pelo segundo, porque você vai repetir duas vezes o termo central. Não era duas vezes dois retângulos iguais que a gente tinha dentro daquele quadrado? Então por isso que esses termos centrais se repetem, porque são aqueles retângulos iguais. Bom, vamos somar aqui então, né? X ao quadrado, como eu não tenho mais nenhum x ao quadrado, só vou repetir. 3x mais 3x, 6x. E o 9, como eu não posso somar com ninguém, mais 9. Professor, como que a gente sabe que está certo? Sempre o seu produto notável ele tem que te dar como resposta um trinômio. Então repara aqui, nós temos um trinômio como resposta? Sim, né? Ó, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Então nós temos um trinômio quadrado perfeito. Muito bem, você respondeu o seu produto notável. Você desenvolveu o seu produto notável. Muito bem, vamos a um exemplo número 2. O mesmo exemplo que vocês também têm na apostila. Tá? Então repara lá que na sua apostila, ó, x ao quadrado mais 6x mais 9 é exatamente o primeiro resultado daquele primeiro exemplo. Só que ele fez de uma forma direta, né? Ele utilizou aquela propriedade ali do retângulo em amarelo. Ele já aplicou diretamente.
Se você é um aluno que já sabe, né, fazer essa aplicação da distributiva, você já pode ir direto para o resultado. O que eu não aconselho inicialmente, né? Eu peço que vocês treinem fazendo essa distributiva para depois chegar no resultado. Porque tem um erro muito comum que os alunos fazem. E mais para frente eu vou explicar esse erro, né? Então por isso que é muito importante a gente operar a nossa distributiva, a nossa propriedade. Vamos ao segundo exemplo. Eu tenho aqui, ó, 2b mais 3c e tenho dois termos, dois monômios, né, um binômio, e eles estão elevados ao quadrado. Então eu tenho o quadrado da soma de dois termos. Então eu posso aplicar o quê? A nossa distributiva. Vou repetir essa base quantas vezes? Ó, vocês vão ver que sempre é o mesmo procedimento. Vou pegar a base e vou repetir ela 2 vezes. Tá? Ó, 2 vezes. Beleza. O que a gente faz agora? Distributiva. Vamos lá. Distribuindo. 2b vezes 2b. Lembra, multiplicação de monômios se multiplica coeficiente com coeficiente, letra com letra, parte literal com parte literal. 2 vezes 2, 4. Como é a mesma letra, você vai somar os seus expoentes. 1 mais 1, 2. Então resulta pra gente 4b ao quadrado. Muito bem. Vou pegar esse primeiro termo e vou multiplicar pelo segundo agora. Lembra, número com número, letra com letra. 2 vezes 3, 6. Como as letras são diferentes, só repita elas. Então vai ficar mais 6bc. Da mesma forma, vamos pegar o segundo termo e multiplicar por todo mundo do segundo polinômio. 3c vezes 2b de volta. 3 vezes 2, 6. Repete as letras. cb é a mesma coisa que bc. Eu troquei a ordem das letras, mas lembra que não tem problema, ainda assim é o mesmo monômio. Então, mais 6bc. Olha, de volta, os termos centrais estão se repetindo. Isso acontece em todo produto notável de quadrado da soma de dois termos. Tá? Isso sempre vai acontecer. Sempre, professor, sempre os termos centrais vão ser repetidos. Ah, professor, então se eu colocar o primeiro termo, eu já posso repetir o segundo automaticamente? Pode. Isso você vai ganhando mais experiência nas suas operações. Bom, então por último, 3c vezes 3c, nós temos então 3 vezes 3, 9, c vezes c, c ao quadrado. Então nós temos mais 9c ao quadrado. De volta, quem que eu posso somar aqui? Somente os termos centrais, porque eles são semelhantes. Bom, vamos tendo lá de volta, então a nossa resposta fica 4b ao quadrado, como não tem nenhum outro b ao quadrado, só vou repetir ele. 6bc mais 6bc, opa, eu posso somar, né? Ó. 6 mais 6, 12bc. E por último, nós temos o último termo e eu vou repetir o 9c ao quadrado. Posso fazer mais alguma coisa? Não, né? Não posso fazer. Chegamos ao final, nós temos um trinômio, então fechou a nossa operação. Resolvemos o nosso produto notável. Resolvemos esse quadrado da soma de dois termos. Repara aqui, ó, trinômio quadrado perfeito. Lembrando que isso é um quadrado, tá, professor? Aqui está na forma algébrica, né? Não está na forma geométrica, mas é só você pensar dessa forma. O x é o nosso comprimento e o 3 é a nossa largura ou altura. Então nós temos um quadrado, em que não se aparece o nosso comprimento. Agora, nesse quadrado aqui, ó, nós temos 2b para o nosso comprimento, 3c para a nossa altura, que também não tem uma forma numérica de ser escrita, mas ele apresenta variáveis em quem a gente tem que desenvolver. Perfeito, gente? Estão conseguindo entender? Então sempre, ó, tem um produto notável, o resultado desse produto notável, que é o quadrado da soma de dois termos, tem que resultar para mim um trinômio. Repara, no primeiro exemplo deu um trinômio, no segundo exemplo também deu um trinômio. Voltamos na sequência. Até daqui a pouco. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not